Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Reg Trips. Eu sou o Guilherme e o vídeo de hoje nasceu de uma ideia que eu tive durante a edição de um dos vídeos aqui que eu estou fazendo para vocês. E nada mais é são uma série de dicas, né, que pode ajudar você que está começando a mergulhar a se sentir melhor, né, durante a sua evolução e também evoluir mais rápido como mergulhador. E essa palavra evolução, né, não é que você é obrigado a fazer diversas certificações, enfim, não tem nada a ver com isso, embora seja uma área que eu goste, né, de evoluir, por exemplo, ir para o mergulho tech. São dicas básicas aí que vão garantir que, por exemplo, durante a sua viagem lá para o Caribe, você faça mergulhos extremamente confortáveis, sem passar nenhum perrengue, né? Ou consumir gás demais, enfim, qualquer coisa que possa atrapalhar a atividade. E aí, uma coisa que vocês já devem ter se pegado fazendo, né? Ou até mesmo comparando, né? É olhando o colega do lado e falo, poxa, esse cara mergulha bem, ou esse cara mergulha mal, ou será que ele está fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Quando a gente se forma, eu acho que nos níveis mais básicos, são várias informações que nós temos para gerenciar que não são corriqueiras para o nosso dia a dia. E eu faço uma analogia com, por exemplo, dirigir o carro. Você, antes de aprender a dirigir um carro, você olhando a pessoa, parece ser algo muito natural. Acelerar, frear, dar seta, olhar para todos os espelhos, mitigar o risco, né? Manter a distância de segurança. Então, para quem já dirige há um bom tempo, tudo isso se tornou automático. E no mergulho não é muito diferente, né? Você está com o primeiro estágio ali, né? Respirando, você está com colete, você está com peso, você está com nadadeira, você está com máscara, é a água que está gelada, é a água que está salgada, é doce, melhora ou piora a sua flutuabilidade. Enfim, tem uma série de coisas, né, que você tem que gerenciar que não é natural do ser humano. Você não nasce sabendo isso aí. E aí o intuito desse vídeo, de fato, é trazer para vocês pequenas dicas que melhoram muito. Isso nasceu, por exemplo, da troca de ideias que eu tenho com os meus amigos. A minha esposa também é mergulhadora, então eu busco muito feedback também. Então é algo assim, não é crucificando quem faz, é só um alerta que talvez, se você mudar seu jeito de fazer, você vai se dar melhor. Então a primeira dica é: não faça a sua nadada, né, a sua propulsão pedalando. Eu achei alguns vídeos na internet, né, eu vou usar como referência aqui para vocês, mas isso, primeiro, esteticamente não é a melhor, né, não é o mais bonito do mergulho, mas o mais importante é que isso tira a potência, né, que a sua nadada normal poderia estar gerando. Porque quando você faz o movimento de pedal mergulhando, você não está aproveitando a dinâmica do design, né, que a nadadeira foi projetada para fazer. Então você perde muito e às vezes você tem a sensação que você está se esforçando muito e não está saindo do lugar. Então o primeiro passo é: se você está fazendo esse tipo de propulsão, né, vamos mudar, né, e tente fazer com a perna o mais relaxado possível e de uma maneira mais harmônica, né, e não pedalando. Existem alguns tipos de propulsão, né, por exemplo, o frog kick, mas isso aí é para um outro nível. Eu vou me atentar aqui às questões mais básicas do mergulho. A segunda dica, que eu acho bem importante também, é: toda vez que você se movimenta demais na água, principalmente sem um objetivo claro, você está gastando mais energia. E se você gasta mais energia, você consome mais ar. Consumindo mais ar, você diminui seu tempo de fundo na água. Então, vamos levar em consideração que a gente quer ficar o máximo de tempo possível lá embaixo, sem cansar, né? E sem também fazer algo que possa nos colocar em perigo ou atrapalhar a vida de algum colega, né? Os dupla de mergulho. Durante o mergulho, não use as mãos para você ter propulsão. Uma das principais, eu acho que é natural do ser humano isso, um dos principais cacuetes que o iniciante tem é de fato tentar fazer propulsão usando as mãos.
E aí parece que a pessoa está tentando ser um Michael Phelps embaixo d'água, e isso, além de não ser, de novo, esteticamente bonito, não é funcional, porque você não está com a nadadeira na mão, você está com a nadadeira no pé. Então use os pés. As mãos, eventualmente, você pode usá-las para direcionar algo, né? Segurar numa pedra, enfim. Não é proibido usar as mãos, mas é muito feio você ficar se debatendo embaixo d'água, porque, primeiro, não vai ter funcionalidade. Segundo, que ao mexer a mão, você pode, por exemplo, bater no regulador do seu duplo e tirar da boca dele. Isso, se o seu dupla não é um cara muito experiente, pode colocá-lo em perigo, ele pode disparar em subida, enfim, pode ser perigoso. Então não use as mãos, né? E um dos macetes que eu dou é se abrace, né? Fique assim, coloque uma mão na outra. Também uma coisa que você tem que se atentar, se você está fazendo um mergulho noturno e fica mexendo as mãos, você vai estar segurando a lanterna, vai parecer que você é uma boate lá embaixo da água e que algo não está correto com você. Porque uma das comunicações, né, para chamar atenção no mergulho noturno ou até mergulho em caverna, é você chacoalhar a lanterna em direção a algum lugar. Então imagine só você mexendo o braço sem parar, a confusão que você não pode gerar num grupo de mergulhadores, levando em consideração que eles acham que você sabe mergulhar. Então não use as mãozinhas de maneira desnecessária. A terceira dica também é comum, né? Principalmente para quem usa o lastro, né? Os pesos do mergulho na altura da cintura, através daqueles cintos, e não usa o lastro integrado, que o corpo entre em desequilíbrio, porque você vai concentrar todo o peso na sua cintura ali, um pouquinho para baixo. E aí é natural que o seu corpo comece a ficar nesse sentido. E quando você ficar nesse sentido e tenta se movimentar para frente, você também está desperdiçando energia. Por quê? Você cria um arrasto na água. Então, o certo é você manter-se o mais horizontal possível em relação ao solo. Tudo bem, em alguns momentos você pode variar? Pode, mas não tem que ser uma constante. O normal é você, né, ter esse posicionamento na água. E aí o que o pessoal chama de trim, né? Mantenha o trim, mantenha a sua navegabilidade na horizontal. Ah, Guilherme, eu não consigo ficar 100% assim. Tá, busque sempre o máximo possível. Ah, você quer ficar um pouquinho assim, mas não fique em pé, parecendo um cavalo marinho. E o exemplo do cavalo marinho é um exemplo bom. Não é um ser que se movimenta da maneira mais rápida possível na água. Então, preste atenção nisso. Mantenha o seu trim o mais próximo possível do ideal. Isso aí também, se você não está conseguindo manter o seu trim, levando em consideração que você está com a configuração do equipamento correto, pode ser um indício que você está com a coluna fraca. Então, fique atento aí às atividades físicas e melhore aí a sua força da lombar, das costas, porque isso é importante aí também durante a atividade de mergulho. Outra dica muito importante: é natural você que está começando a mergulhar respirar de maneira desenfreada, né? Muito rápida, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Quanto mais calmo você consegue fazer isso, menos gás você gasta. Menor a chance de você hiperventilar também, porque o fato de você inspirar e expirar muito rápido não vai fazer com que você melhore o seu mergulho. Muito pelo contrário, você vai colocar outras áreas no mergulho em risco. E aí uma delas é a sua flutuabilidade. Se você inspira devagar e solta devagar, você consegue achar o ponto de equilíbrio da sua flutuabilidade. Você enche o seu corpo de gás, né? E a tendência, se você tiver muito neutro, é que quando você encher demais o seu corpo, você suba. Ou se você tiver pouco neutro, você baixe quando você solta o gás. Então, não respire muito rápido, respire o mais devagar possível, né? Um macete que eu aprendi há muito tempo atrás, eu nem sei se é o ideal, mas eu tento fazer e já se tornou natural. Eu solto o ar com o dobro de tempo do que eu inalei o ar. Então, fica muito suave a respiração, sabe? E você oscila muito pouco a sua profundidade. Isso no mergulho em locais confinados, como por exemplo naufrágio, é muito importante. Você não fica brigando com o seu equipamento para fazer um mergulho
da maneira que você gostaria de fazer. Outra dica, mantenha a sua flutuabilidade o mais neutro possível. Tá? E o que isso quer dizer? Não use peso demais, né, para configurar o seu equipamento. Isso vai te deixar extremamente negativo. E não use peso de menos, porque isso vai te fazer ter dificuldade de descer. E leve em consideração o tipo de água que você vai estar mergulhando. Por quê? A água salgada, ela te deixa muito mais positivo do que a água doce. Então, necessariamente, na água salgada, você vai precisar de um pouco mais de lastro. E também, uma outra coisa que você tem que levar em consideração é a espessura do seu traje de mergulho. Quanto mais espesso é o neoprene, mais positivo você vai ficar. Ou seja, mais peso você vai ter que utilizar para conseguir uma flutuabilidade agradável. Então pense nisso, mantenha a sua flutuabilidade da maneira mais neutra possível. Depois que você esvaziou, né, o seu colete, você vai descer e aí durante a sua descida ali, você já começa a inflar o colete, começa a respirar de maneira muito calma e aí você vai achar a sua flutuabilidade ideal. Lembrando que o tanto de ar que vai existir dentro do colete vai depender da sua profundidade, né? Quanto mais profundo você for, talvez você tenha que inserir mais gás, porque lá, quanto mais fundo você for, maior a pressão no seu colete. E o inverso também é verdade. Quando você estiver subindo, eventualmente você vai precisar soltar um pouco de gás de dentro do seu colete para você não disparar e subir à medida que o gás for expandindo dentro do seu colete. Então, como eu falei de flutuabilidade e que o peso que você coloca no seu laço pode influenciar, vale a pena você pensar e sempre lembrar, né? Por isso que tem o logbook. Hoje eu não preciso mais utilizá-lo, porque eu lembro de cabeça essas coisas e o computador que eu uso também registra os meus mergulhos. Mas no logbook você pode colocar que, por exemplo, você foi mergulhar em Arraial do Cabo, que você utilizou uma roupa de 3 milímetros e que durante esse mergulho você utilizou 6 quilos para mergulhar. Possivelmente, se você repetir o mesmo mergulho na água doce, você vai precisar de 2 quilos a menos ali na sua configuração. Então é bom você fazer o uso do seu logbook para lembrar desse tipo de setup, para que no próximo mergulho você consiga, inclusive, solicitar ao centro de mergulho o equipamento necessário para você. Já cansei de chegar na operação e o coleguinha ter esquecido de pedir o seu lastro. E isso aí dificulta muito o mergulho. E aí, pessoal, como eu já englobei grande parte dos defeitos ali, né, das falhas dos mergulhadores iniciantes, uma dica é tente se movimentar o mínimo possível e ter o máximo possível de deslocamento. Se você perceber que você está fazendo força demais, se movimentando demais, né, cansando demais, talvez você esteja fazendo algo errado. E isso vai fazer com que seu mergulho seja estressante, cansativo e curto, porque você vai consumir muito gás. E aí, possivelmente, você não queira nem fazer uma próxima descida durante aquela saída do mergulho. Então, tentem fazer uma gestão aí das suas energias, né, para que você consiga fazer vários mergulhos aí e não perca a oportunidade de fazer 1 ou 2 mergulhos a mais por estar muito cansado. Então vamos a um pequeno resumo aqui do vídeo. Tentem não usar as mãos para você nadar debaixo d'água, isso não vai te ajudar e ainda pode colocar seu coleguinha em risco. Tente achar o peso ideal do seu lastro, tente se movimentar no trim o mais próximo possível da perfeição. Às vezes não é possível chegar na perfeição. Tente também controlar a sua respiração, ela vai influenciar na sua flutuabilidade. Então, pessoal, com essas pequenas dicas, se você conseguir ir lapidando o seu mergulho, com certeza você vai ser um bom mergulhador. Isso não quer dizer que você precise ser um mergulhador tech, precise usar ser um mergulhador que use rebreather, levando em consideração que você está fazendo um mergulho recreativo. Se você consegue se lapidar com relação a esses aspectos, você vai fazer mergulhos maravilhosos. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Também me acionem pelo Instagram, caso vocês tenham interesse. E
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de dar um like, aquele tapa na sineta e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abração e até a próxima.